Capítulo 835, Campo de Batalha 1. Você é meu. Grinlik foi para a morte, liberando outro feitiço de nível 5, Ceifador Silencioso. Um tornado de pequeno porte apareceu ao redor de Kala, cercando-a de todos os lados. Suas bordas giraram lentamente, cortando tudo que tocavam em uma poeira fina. A magia do voo era inútil e Erlik ainda estava bloqueando a magia dimensional, deixando-a sem saída. Lit. Glória gritou enquanto chutava o gol que a havia enfrentado. A poção que ela havia ingerido anteriormente permitia que ela lutasse em pé de igualdade com os mortos-vivos, mas ela não podia defender a si mesma e a Kala ao mesmo tempo. A criatura rosnou, usando suas unhas venenosas para cortar sua perna ainda estendida em resposta. A mordida e as mãos de um guru eram suas melhores armas. Eles secretavam uma toxina paralisante que tornava suas vítimas indefesas e temperava sua carne. No entanto, as unhas do guru só atingiram o orixá-kun de sua armadura. O morto-vivo estava prestes a enrolar Glória quando uma força invisível o puxou. Não se aproxime dele, não importa o que. Pala, o Nightvalkyr gritou para avisar seu aliado. O Ghoul notou que embora Nightvalkyrs fossem especialistas em combate corpo a corpo, seus companheiros mortos-vivos estavam mantendo distância dela. Seu corpo sombrio estava coberto com cicatrizes horríveis que até mesmo seu núcleo de sangue estava tendo problemas para consertar. Venha pra cá. A magia do espírito de Lir tinha amarrado completamente o Ghoul, enquanto Nightvalkyr tinha usado a fusão de ar que ela carregou de sua natureza para se libertar do aperto do humano antes que fosse tarde demais. 4 membros enormes saíram das costas de Lit, cada um terminando com o que parecia uma mandíbula sombria. O Ghoul era um lutador veterano, então ele conhecia os poderes básicos de todos os despertos. Megon reconheceu imediatamente a magia espiritual e agiu de acordo. Ele usou a fusão com a terra para aumentar sua defesa e se libertar das garras invisíveis. Então, em vez de seguir o conselho de Pala, ele disparou em direção a Lit tão rápido quanto uma flecha. Megon, o guru, não tinha medo da magia das trevas e zombou da covardia do Nightvalkyr. Como ela pode ter sobrevivido tanto tempo sem aprender como lidar com feitiços tão miseráveis? Megon pensou enquanto cobria seu corpo como uma espessa camada de elemento escuro. Isso o protegeria do chamado da morte de Lit e lhe daria a oportunidade de explorar as misteriosas habilidades regenerativas de um Ghoul para romper o ataque do inimigo. Enquanto seu coração estivesse intacto, o corpo de Megon sempre se regeneraria totalmente com o mínimo de esforço em seu núcleo de sangue. Flagbringer, os catares gêmeos que ele empunhava, eram semelhantes a extensões de seus braços. Não apenas eles podiam se regenerar tão rápido quanto seu dono, mas também eram capazes de canalizar o veneno do Ghoul através de sua lâmina. Um arranhão foi suficiente para encerrar a maioria das lutas. Megon, seu idiota! Pala disse, conseguindo ficar pálida apesar do fato de que se tornar um Nightvalkyr tinha enegrecido sua pele. Somente quando os membros do feitiço formaram um casulo para esconder a luta de olhos curiosos em vez de atacá-lo, Megon percebeu seu erro. O sorriso de Lir cresceu, revelando as chamas azuis queimando em sua garganta. As habilidades regenerativas dos Nightvalkyrs não eram tão poderosas quanto as de um Ghoul, mas deixar até mesmo um arranhão neles quando seu núcleo de sangue estava cheio até a borda era uma façanha. No entanto, as feridas de Pala ainda estavam abertas e seu corpo torno estava quase carbonizado. Megon sofreu o mesmo destino quando um jato das chamas o engolfou. O fogo purificador corroeu a camada de magia negra que protegia o Ghoul, banqueteando-se com o Ghoul e suas armas. Megon queria fugir, mas isso significaria deixar suas costas expostas e atravessar a espessa camada de escuridão que o casulo do chamado da morte havia formado sem qualquer proteção. Se Pala sobreviveu, eu também posso. Não vivi tanto tempo só para ser morto por um pirralho. Megon não tinha ideia do que eram as chamas, então ele acreditava que sua constituição de morto-vivo poderia aguentar mais alguns golpes. Normalmente, aqueles que encontravam um dragão menor não sobreviveriam ao encontro e não havia maneira de distingui-los de um fogo normal até que sentisse sua picada.
O Ghoul podia sentir que algo estava errado. As chamas não estavam apenas danificando seu corpo, mas atacando diretamente sua força vital também. As chamas de origem desgastaram a energia armazenada dentro do núcleo de sangue do Ghoul, minando sua força como se ele tivesse sido jogado em um vulcão. É por isso que Pala não se curou. Porque eu não evitei aquelas chamas idiotas em primeiro lugar. Megon pensou enquanto investia contra o olho esquerdo e a perna direita de Lita ao mesmo tempo. Uma das vantagens de seu estilo de empunhar duas armas era a habilidade de perfurar as defesas inimigas, já que ele poderia realizar o dobro dos ataques. Os ferimentos não eram um problema para os carniçais, então eles podiam se dedicar exclusivamente à ofensiva. Para sua surpresa, Ruína encolheu até o tamanho de uma lâmina curta e desviou o primeiro catar, combinando com sua velocidade e precisão. A segunda lâmina, em vez disso, continuou colidindo com a mão esquerda de Lit, sem causar dano algum. Não importa quão boas sejam sua armadura e fusão de terra, minha arma é capaz de perfurar os metais mais fortes. Só preciso de um ferimento do tamanho de um furo de alfinete para virar a maré. Ele pensou. Mesmo assim, um certo tempo se passou e nada aconteceu. Os pulmões de Lit se encheram de ar novamente, chamas azuis rastejaram de seus dentes e envolveram o Ghoul novamente. Megon guardou suas armas dentro de seu amuleto dimensional, deixando suas mãos livres para fazer os sinais de mão necessários e sumir em segurança. Nem os sentidos místicos de Lit nem de Solos podiam perceber a posição exata do coração de um Ghoul. Podia ser movido livremente e era um órgão físico que não tinha batimento cardíaco que poderia trair sua localização atual. Lita estava com pressa para terminar sua luta. Se o Megatvalkyr atacasse Ploria, causando a morte de Kala, o trunfo de Erlit seria inevitável. Sua mão esquerda se moveu como uma cobra, agarrando o braço de Megon para impedi-lo de escapar. Então, ele liberou o feitiço Sol Poente de nível 5 de sua mão direita, que agora estava colocado no peito do inimigo. Era uma mistura de magia de fogo e escuridão, de modo que as chamas regulares cobrissem os efeitos da chama de origem, enquanto o elemento escuridão mataria o carniçal para sempre. Em vez de moldar as chamas negras em uma esfera ao redor de si, Lee concentrou todo o feitiço em um único pilar de energia. A explosão repentina do Sol Poente engolfou Megon, atravessou o casulo escuro que escondia os dois guerreiros e convergiu para a posição de Pala. Megon usava uma das melhores armaduras que o dinheiro poderia comprar no continente Giera, mas não era o suficiente. O pseudonúcleo da armadura gastou uma boa parte de sua energia para resistir às chamas, deixando-a sem energia suficiente para levar a força total de um feitiço de nível 5 a queima-roupa. O feixe de fogo negro era semelhante a um rio furioso. Ela exerceu tanta pressão que o braço direito de Megon foi arrancado da junta, permanecendo na mão de Lit, enquanto o resto do Ghoul se chocou contra seu aliado. Pala estava longe o suficiente para perceber o que estava acontecendo e se teleportou, mas ponto de saída estava claro como o dia para a visão de vida de Lit. Ele dividiu a viga em dois, com uma metade fixando o Ghoul no chão, enquanto a outra metade seguia os movimentos do Nightvalkyr. Capítulo 836, Campo de Batalha 2. Pala continuou sumindo e Lit continuou ajustando sua mira. Ele não se importava com a muda gemendo de dor e indignação, devido ao Sol Poente devastando a árvore, assim como os mortos-vivos. Já que você não consegue decidir qual lado escolher, deixe-me dar um incentivo. Isso é o que fazemos com os traidores de onde eu venho. Pensamento de Lit. Megon gritou em agonia enquanto se amaldiçoava por não ouvir Pala. Sem um braço, ele não poderia usar magia dimensional. Sua valiosa armadura e habilidades regenerativas estavam apenas atrasando o inevitável e prolongando sua agonia. Ele orou a cada segundo que restava para que alguém viesse e o ajudasse. Foi seu único pensamento, mesmo quando seu corpo já havia começado a se transformar em pó. Seu coração ainda estava intacto, mas seu núcleo de sangue se foi, comido pelas chamas negras. Enquanto isso, Ploria conjurou um feitiço de cavaleiro mago após o outro para proteger Kala.
No entanto, havia dois grandes problemas que ela não tinha ideia de como superar. Todos os seus melhores feitiços precisavam estar a queima-roupa e o tornado cada vez menor a mantinha longe. Para piorar as coisas, não havia maneira de reunir mana suficiente para interromper um feitiço de nível 5 em andamento. Guarda explosiva cercou o Wigget caído, colidindo com as bordas do feitiço ceifador silencioso um segundo antes de ser esmagado. A guarda de cristal e a guarda do vento também duraram um pouco, mal prejudicando o feitiço de Grenlick. Pelos deuses, não posso acreditar que Lit estava certo sobre a muda. Se sairmos vivos daqui, juro que não zombarei mais dele por seus delírios paranoicos. Não muito, pelo menos. Flória pensou. Tudo dentro do castelo era feito de madeira, para tornar o soberano semelhante a um deus dentro de suas instalações e bloquear a magia da terra. Felizmente, assim como Lenman, Flória preferiu prevenir ao invés de lamentar e levou todas as pedras que ela sempre carregava com ela de seu amuleto dimensional. Ela comprimiu e depois jogou dentro do feitiço. O feitiço foi incapaz de pulverizar a massa da pedra gigante, apenas para transformar suas camadas mais externas em pó. No entanto, o pó ainda era feito de terra, portanto, sob o controle de Flória. Ele se juntou à massa de pedra novamente e envolveu a figura enrolada de Kala, que ainda estava tentando usar o revigoramento para se recuperar. É inútil, mulher. Grenlick riu de seus esforços desesperados e manteve distância. Se você fugir do traidor, seu escudo improvisado desmorona e ela morre, mas se você ficar aí, você morrerá. Aldria de Grendel não confiava em suas habilidades físicas o suficiente para desafiar um cavaleiro mago de perto, mas ele não precisava. Grenlick lançou um feitiço após o outro. Ele só precisava acertar Flória uma vez para quebrar seu foco e matar dois inimigos ao mesmo tempo. Bastardo astuto. Eu esperava que ele avançasse sem pensar. Agora preciso me concentrar em meu feitiço de nível 5, Bastião, e nele. Ela pensou. A magia da terra geralmente tinha a vantagem contra a magia do ar, mas isso apenas quando o mago podia conjurar todas as pedras que desejava, enquanto ela era forçada a recuperar cada pedacinho de pó que os feitiços conflitantes criavam e fundi-lo de volta com a cúpula. Além disso, ela não podia usar magia dimensional. Grenlick sumia ao redor, longe demais para a guarda total ser útil, desencadeando uma enxurrada de feitiços de nível 3 dispostos em uma formação que explorava o espaço limitado para se mover que ela tinha. Ao contrário dela, Grenlick poderia continuar despejando mana em seu feitiço de nível 5, já que ele só precisava tocar a muda para restaurar toda a energia gasta. Eu gostaria de ter pensado neste plano sozinho. Agora eu entendo por que Erlich sempre tagarela sobre o desperto. A capacidade de conjurar mana infinita é inebriante. Assim que terminarmos aqui, devo tomar uma cidade-estado para mim. Ou talvez eu deva esperar os dois soberanos se matarem e então derrotar o vencedor. O Grendel pensou. Ao contrário de sua expectativa, após se esquivar de uma saraivada de lanças de gelo, Flória investiu contra ele, apesar da distância entre elas ultrapassar 10 metros. Seu estoque explodiu com luz, cortando o espaço em um instante. Era luz perfurante, sua versão melhorada do feitiço Lâmina Fantasma de nível 4. Isso permitia a um cavaleiro imbuir suas armas com energias místicas que, usando suas lâminas como modelo, podiam temporariamente estendi-las e expandir seu alcance de ataque. As partes extras da espada eram feitas de luz, portanto, sem peso, dando ao cavaleiro mago completa liberdade de movimento. A desvantagem era que cobrir essa distância exigia uma grande quantidade de foco e mana. Como ela nem sempre conseguia mantê-lo ativo, ela usava em rajadas curtas sempre que a situação permitia. Mesmo se os efeitos do feitiço durassem apenas a duração de um único golpe, foi o suficiente para eles matarem seu alvo. Boa tentativa. Grenlick inclinou a cabeça para o lado, esquivando-se da estocada com um mínimo de movimento para não atrapalhar o feitiço que estava lançando. O feitiço era rápido, mas o Grendel também. Além disso, quanto mais longe o alvo estava, mais fácil era o se esquivar devido a um movimento telegrafado.
Da mesma forma, Glória permitiu que sua careta de frustração se transformasse em um sorriso malicioso apenas quando era tarde demais para Grimlock reagir. Da ponta de seu estoque saiu uma bola de fogo e uma rajada de vento. O efeito combinado dos dois feitiços de nível 3 desencadeou uma explosão poderosa que foi acompanhada por um barulho ensurdecedor e luz ofuscante. O dano não foi o suficiente para ferir o morto-vivo, mas ainda conseguiu explodir Grimlock e fazê-lo perder o foco. Como um Grendel, ele tinha sentidos aguçados que tornavam a casca do feitiço muito pior do que sua mordida. Para realizar um milagre tão pequeno, Glória empregou seu feitiço pessoal, Mestre da Lâmina. Era um feitiço de cavaleiro mago de nível 5 que permitia a ela canalizar sua magia dentro de seu estoque e liberá-la à vontade. Os cavaleiros magos frequentemente lutavam em combate corpo a corpo enquanto defendiam sua marca, então Glória inventou o feitiço para poder usar todos os tipos de feitiços sem ter que se preocupar com seus aliados. Foi a primeira vez que ela tentou combiná-lo com luz perfurante, desde que controlar dois feitiços de nível 5 ao mesmo tempo requeria muito foco, deixando-a apenas com energia suficiente para feitiços de nível baixo. Obrigado, pai, por me ensinar que mesmo o mais simples dos feitiços pode ter o efeito mais devastador, ela pensou. Glória fundiu um feitiço para atacar vários inimigos ao mesmo tempo e outro que deveria injetar sua magia dentro de um inimigo para criar uma habilidade de movimento instantâneo para seus feitiços. O ceifador silencioso de Grimlock desapareceu, permitindo que Kala retornasse ao campo de batalha ilesa. A luta entre Glória e Grendel tinha sido breve, mas longa o suficiente para que o revigoramento curasse suas feridas. Obrigado por sua ajuda. Eu preciso que você me dê mais alguns segundos, Kala disse enquanto restabelecia a conexão com seus mortos-vivos. Sem ela para guiar seus movimentos, os Vigets não tinham estratégia e eram imprudentes com seus inimigos, sem se importar com suas vidas, desde que pudessem infligir-lhes o maior dano. Entre a ausência de Kala e a lacuna no equipamento, os seguidores de Erlik conseguiram fazer um rápido trabalho com os Vigets, apesar de sua natureza etérea. Continua no próximo vídeo.